Em muitas ocasiões e muitas vezes são necessárias advertências. Às vezes são necessárias sérias advertências. Na nossa vida, por exemplo, às vezes temos que advertir um filho, uma filha, ou temos que advertir um irmão, ou advertir o cônjuge, veja, difícil, ou advertir um subordinado, um empregado, ou advertir um amigo. Alguma coisa que não está bem, que você está vendo que não está bem, e você sente a necessidade de advertir. Isso pode ser também com um irmão da igreja. Você sente a necessidade de advertir um irmão da igreja que não está agindo da maneira que você ou que a igreja entende que ele deveria agir. Quando advertimos alguém, irmãos, dependendo da maneira que nós advertirmos a pessoa, nós podemos restaurar um relacionamento, nós podemos corrigir um mau comportamento, mas nós também podemos desanimar a pessoa e podemos, às vezes, afastá-la de uma vez. Tudo depende de como é efetuada a advertência. A advertência é efetuada com amor ou ela é efetuada com ressentimento? Ela é efetuada com o desejo de restaurar ou com o desejo de humilhar, de mostrar o erro, mostrar para aquele que está sendo advertido como ele é mau, como ele é fraco? A advertência é feita com empatia ou com oposição? Estou advertindo para restaurar o meu irmão ou estou advertindo para dizer assim, olha, veja como eu sou melhor que você? Eu estou te advertindo. Eu posso te advertir. Mais ainda, você merece ser advertido. O apóstolo Paulo nos ensinou, nesses capítulos que estudamos, capítulos 5 e 6, que estamos estudando essa semana, como é que se faz uma advertência, uma séria advertência. Estudamos ontem e anteontem duas coisas terríveis. Não tem mais sacrifício para o pecado, é impossível renová-los. Veja que coisas difíceis, que palavras duras que Paulo estava falando para aqueles irmãos. Isso ia desanimá-los, isso ia abatê-los mais ainda. Isso ia fazer com que ele falasse, eu tenho que ir embora mesmo, eu não presto mesmo para fazer a vontade de Deus. Eu não presto mesmo para aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E podiam, então, desanimar de uma vez, ir embora de uma vez. No capítulo 6, dos versos 4 a 8, Paulo adverte, e nós estudamos essas advertências já. No mesmo capítulo 6, dos versos 9 a 20, ele fala da confiança que ele tinha na restauração. O que ele queria era restaurar aqueles irmãos, não era abatê-los, não era matá-los de uma vez. Para isso, então, ele vai salientar as virtudes daquele povo, daqueles irmãozinhos que eu chamo de desanimados ou de atrapalhados. Eles estavam atrapalhados, irmãos, com tudo que estava acontecendo, com as perseguições. Eles vinham perdendo a fé por causa disso. E agora foram advertidos por Paulo. Os versos 9 a 12, ele fala das virtudes daqueles cristãos, as virtudes daqueles irmãos. Diz assim, Deus não se esquecerá do vosso trabalho, do amor demonstrado para com Cristo e do serviço para os santos. Deus não vai se esquecer do que vocês já fizeram. E agora ele apelava para a perseverança, para a diligência, para que vocês tenham certeza da esperança, para que vocês não sejam indolentes. Pratiquem a fé, imitem os que pela fé e paciência herdaram as promessas. Nós ainda vamos estudar nesse trimestre, Hebreus capítulo 11, onde mostra os heróis da fé. E aqui Paulo estava falando, imitem aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. O capítulo 12 de Hebreus vai falar de Jesus Cristo,
aquele que é o nosso maior exemplo, imitem o Senhor Jesus Cristo. Como que imitamos, como que fazemos a vontade de Deus? Como imitamos os heróis da fé? Praticando atos religiosos, entregando ofertas, praticando rituais, fazendo sacrifícios. É dessa maneira que fazemos? Ou fazemos através de atos de amor, através de um cristianismo prático que atenda às pessoas? Veja a palavra do Senhor Jesus em Mateus 10, 42. Vou ler Mateus 10, 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Como é, irmãos, aquele que der um copo de água fria para um dos pequeninos? Atender aos vulneráveis, atender aos necessitados. Hebreus 13, versos 2 e 16, fala sobre a hospitalidade. Diz assim, aqueles que hospedaram, não sabiam, mas estavam hospedando anjos. Fala sobre a prática do bem, sobre a cooperação. Prática do bem e cooperação são coisas que agradam a Deus. Mas eu quero concluir o estudo dessa lição das coisas melhores. As coisas melhores que aqueles irmãos tinham, aqueles irmãos atrapalhados que estavam desanimando. Romanos 3, 9 e 10. O resumo dos mandamentos é esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Ora, irmãos, como é que nós honramos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Amando aqueles por quem ele morreu. Amando os nossos irmãos. Praticando atos de bondade para com os nossos irmãos. Atos de justiça social, como já estudamos alguns meses atrás. É dessa maneira, então, irmãos, que nós temos coisas melhores. Nós também temos coisas melhores. E o Senhor se agrada. O Senhor se agrada do nosso trabalho. O Senhor se agrada do nosso amor demonstrado para Cristo. O Senhor se agrada do serviço que nós fazemos para os santos, os serviços que fazemos para a igreja, os nossos serviços missionários. Portanto, irmãos, a severa demonstração que Paulo fez, ela tinha como objetivo restaurar aqueles irmãos. E para restaurar aqueles irmãos, Paulo estava falando, olha, vocês têm muitas coisas boas. Isso serviu para eles, irmãos, isso serve para nós. Serve para nós enquanto conceitos espirituais, mas serve para nós também enquanto conceitos práticos. Quando você tiver que advertir alguém que você ama, alguém que você quer restaurar, lembre-se de, junto com as advertências, mostrar também as virtudes daquela pessoa. Mostrar o que aquela pessoa tem de bem. Mostrar as coisas melhores. Que Deus abençoe cada um de nós. E que nesse exercício de advertências, a gente possa agir de acordo com a vontade de Deus. A gente possa agir restaurando e não afastando aqueles aos quais nós vamos advertir. E que também sejamos receptivos às advertências. Nós também precisamos ser advertidos, irmãos. Sejamos então receptivos, também com empatia, com amor por aqueles que estão nos advertindo. E dessa maneira, então, irmãos, nós vamos viver de acordo com o plano de Deus, de acordo com a vontade de Deus nesta terra.